Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 ao 7 e versículos 11 ao 15. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus os trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige, no momento mesmo? Nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os vossos passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem acreditado nessa missão e que tem deixado ser tocado, curado, abençoado pelo poder transformador da Palavra de Deus. Continuem firmes, continue com esse propósito e me ajude a evangelizar, compartilhando todos os dias essa pregação nos seus grupos, para que mais e mais pessoas possam criar esse bom costume de ouvir todos os dias a pregação da palavra. Da mensagem de hoje, nós temos uma carta maravilhosa que São Paulo escreve aos Hebreus. E essa mensagem hoje, ela vai falar da resistência na fé. Nós meditamos no evangelho de ontem as duas curas que aconteceram quando Jesus, ele fala: não tenha medo, tenha fé, vai, a tua fé te salvou. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de viver pela fé. E a mensagem de hoje, ela começa dizendo claramente que nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é um alerta do Senhor para cada um de nós. Quando essa carta foi escrita, era justamente para encorajar aquela comunidade, para mostrar para aquela comunidade que a resistência tem que ser até o fim. A resistência tem que ser até o final. E, se necessário, até o martírio, como muitos cristãos testemunharam e deram a vida para defender o nome do Senhor. E a mensagem vai dizer: vocês esqueceram das palavras de encorajamento? Meu filho, não despreze a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende. Meu irmão e minha irmã, nós ainda não entendemos o valor de ser corrigidos pelo próprio Deus, de ser alertado pelo próprio Pai que ama. E a mensagem hoje vai falar justamente isso, que nós não devemos desprezar a educação, a correção do Senhor e não desanimar quando Ele nos repreende. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. E é para o nosso crescimento,
Eu gosto muito de fazer essa comparação, que quando nós estamos lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ou ouvindo uma pregação, se aquela pregação, ela fala de bênção, ela fala de cura, todos abraçam e todos dizem é para mim. Mas quando é uma mensagem que vai de encontro aos nossos pecados, que vai mexer com as nossas feridas, nós às vezes agimos como se aquela palavra não fosse para nós. Mas o Senhor hoje quer dizer para nós claramente. Ele corrige e castiga quem Ele ama, porque a correção do Senhor é para o nosso próprio bem, é para nos fazer melhores. Porque se Deus não nos corrigir, não nos alertar, nós não vamos endireitar o nosso caminho. E o Senhor faz isso porque a decisão final, ela é minha, ela é sua. Então o Senhor no caminho, Ele vai nos corrigindo. Ele vai nos apontando o que está certo, o que está errado. Não para nós desanimarmos, mas o contrário, para nós entendermos que o Senhor só corrige a quem Ele ama. E se Ele corrige e castiga, é para o nosso crescimento. Esse castigo aqui, nós temos que entender como situações mesmo da vida que acontecem e que muitas coisas são permitidas pelo Senhor, mas não para nos humilhar, gente. O Senhor não quer nos humilhar. O Senhor não quer tirar de nós o ânimo. Ao contrário, Ele quer que nós nos tornemos santos. E por isso, a sua palavra vem nos corrigir. Então, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, que às vezes parece dura demais, nós temos que louvar ao Senhor. Nós não temos que agir como se ela não fosse para nós. Nós temos que agradecer a Deus, porque o Senhor corrige e castiga a quem Ele ama. E a palavra vai dizer, é para a vossa educação que sofreis, e é como filho que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? E a verdade é que aquele filho que não é corrigido pelos seus pais, como que ele vai crescer? Como que ele vai vencer na vida? Como que ele vai viver? Se você que é pai e mãe não corrige o seu filho, a sua filha, e deixa eles fazerem tudo o que eles querem, e deixa a criança dominar como se fosse a criança que mandasse na casa, e você não consegue disciplinar o seu filho ou a sua filha, como que essa criança vai se tornar um adolescente, depois um jovem ou adulto? E Deus então compara a maneira que os pais devem educar seus filhos com a maneira que Ele nos educa. Eu costumo dizer assim que, para mim, os nãos dados pelo meu pai foram esses nãos que me fizeram ser pessoa de bem. E os pais que educam, os pais que corrigem, os pais que zelam, os pais que dão punição necessária com amor pelos seus filhos, vão fazer deles pessoas melhores. Os pais que levam as crianças na igreja, mesmo que as crianças façam bagunça. O pai e a mãe que eduque, que mostra o tempo, por exemplo, que a criança pode usar um celular, e que não deixa a criança fazer tudo o que ela quer, que não se deixa vencer por um choro ou por uma birra de uma criança. Quando o pai e a mãe agem assim, aparentemente é algo ruim, é algo que dói, porque corrigir dói. Dói no coração dos pais e também no coração do Senhor, mas a palavra está dizendo, é para o vosso bem, é para o vosso crescimento, é para que vocês sejam melhores, porque Deus trata cada um de nós como filhos. Olha o que a palavra vai dizer. Nenhuma correção parece alegrar, ela causa dor, mas depois ela vai produzir frutos na vida daqueles que são exercitados nessa correção. Olha que maravilha, olha que grande ensino.
Isso para nós como filhos de Deus e para os pais. Sim, cada pai e cada mãe tem essa responsabilidade de educar. Porque à medida que o pai e a mãe vai educando, está moldando, está formando o caráter do seu filho e da sua filha. À medida que o pai e a mãe ensinam o que pode, o que não pode. À medida que o pai e a mãe falam não, isso você não vai fazer. O filho, a filha vai chorar, às vezes vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar revoltado. Mas aquilo vai produzir bons frutos no dia ou depois no futuro para aquela criança. E Deus age assim também. É por isso que nós temos que entender. É por isso que nós temos que ter essa confiança que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Ele tem um plano de vida para cada um de nós e nós temos que confiar, estar dispostos a fazer a vontade do Senhor. Estar dispostos a aniquilar muitas vezes a nossa vontade, porque a vontade do Senhor é perfeita. E quando a palavra nos corrige, nós não devemos entristecer, ao contrário, nós devemos agradecer. A correção pode causar dor, mas depois ela vai trazer bons frutos. E nós precisamos nos deixar ser corrigidos, ser moldados pelo Senhor, irmãos. A palavra é uma palavra como um todo. Nós não podemos escolher aquilo que nós queremos ouvir. Nós temos que deixar a palavra produzir em nós aquilo que ela quer produzir, segundo a vontade do nosso Deus, de um pai que ama seus filhos. Eu não sei se você já fez essa experiência de pegar a Bíblia, fechar e falar: Senhor, fala comigo. E aí de repente você abre a Bíblia e ao invés de ser uma motivação, é uma exortação. Mas se você pedir ao Senhor, fala comigo, é naquela exortação que Ele quer falar com você. E essa exortação vai te corrigir. Vai corrigir os rumos errados que você possa estar tomando. E vai ajudar a endireitar o caminho para que assim a sua vida possa produzir frutos. Para que assim a minha vida possa produzir frutos. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós não podemos dizer: isso não é para mim. Nós temos que colocar no coração: Senhor, obrigado, porque se o Senhor está me corrigindo, se o Senhor está me lapidando, se o Senhor está fazendo como vaso, me moldando, é porque o Senhor me ama e o Senhor deseja a minha salvação. E esse tempo, irmãs e irmãos, que nós estamos aqui na terra é justamente para isso. E as correções do Senhor são justamente para isso. Para ir nos lapidando. Para ir tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Até que estejamos prontos um dia para morar com Ele. E a palavra vai nos dizer hoje que a palavra produz frutos. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os vossos passos. Meu irmão e minha irmã, esse é o chamado do Senhor para nós hoje. Firmar as mãos cansadas, levantar as mãos em direção ao Senhor. E se o joelho estiver fraco, que nós continuemos de joelho dobrado diante do Senhor e acertar os nossos passos, para não sairmos da presença dEle, mas caminharmos firmes. E a correção é para isso. É para fortalecer as mãos cansadas, para fortalecer os joelhos enfraquecidos e para acertar os nossos passos em direção ao Senhor. Procurai a paz com todos e a santificação. Nós somos chamados para ser promotores da paz. E para procurar cada dia mais santificar na presença do Senhor. Sem a santificação, nós não podemos ver a Deus. E a palavra de hoje finaliza com uma advertência muito forte. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus.
que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Quando nós somos corrigidos, quando a palavra de Deus vem nos corrigir, quando nós sentimos que nós estamos passando por alguma tribulação, a tendência de muitos é abandonar a Deus, porque muitos querem viver somente as bem-aventuranças, mas não querem viver o que Jesus falou. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No caminho, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ter muitos momentos de alegria, mas teremos muitos mais momentos difíceis, momentos de provação, porque a nossa peregrinação aqui na terra é uma peregrinação para nos purificar. Então, que nós possamos colocar isso no coração. Nas horas difíceis, não abandona o Senhor. Não abandona. Fica firme na presença do Senhor. Na provação, na luta, na correção. Não abandona. E não esqueça que o Senhor corrige e castiga aqueles que ama. Guarda essa mensagem no seu coração. E se por qualquer motivo você possa ter saído da presença de Deus, eu te convido hoje, em nome de Jesus, volta para o Senhor. Volta para Deus. Porque fora dele tudo é ilusão. Tudo é passageiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Hoje eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 102. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser glorifique o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça, Senhor, de nenhum dos seus favores. Ó Senhor, que hoje a nossa alma, o nosso coração, possa te bendizer, possa te glorificar, que nós possamos unir as nossas vozes para dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que o Senhor merece. Porque como um pai se compadece dos seus filhos, nós te agradecemos porque o Senhor tem compaixão de cada um de nós. O Senhor sabe do que nós fomos feitos. O Senhor sabe da nossa fragilidade. O Senhor sabe das nossas fraquezas. E por isso, o Senhor usa de compaixão. O Senhor, todos os dias, nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. E que hoje, Senhor, eu quero te pedir, muitos possam ter no coração, pela ação poderosa do Espírito Santo, esse desejo de recomeçar uma vida na sua presença. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel. O Senhor é um Pai que nos ama e por nos amar nos corrige, não para nos humilhar, mas para estarmos cada dia mais procurando a perfeição e a santidade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.